Oi, pessoal, eu sou a Monique e quero compartilhar com vocês o meu processo de transição de carreira, onde eu saí do comércio, do shopping, padaria, e hoje trabalho home office, numa escala 5x2, segunda a sexta, amém? E como estagiária e remunerada, tá? Inclusive, eu ganho mais, tanto na minha bolsa auxílio, quanto nos benefícios, porque eu tenho vale alimentação, do que eu ganhava como CLT, trabalhando 6x1, gente. Olha só que milagre! Para começar, eu quero dizer para você que esse vídeo é com o objetivo de dizer para você que nada é impossível. Se você me dissesse, há um ano atrás, que hoje eu estaria trabalhando home office, que eu estaria trabalhando numa empresa de tecnologia, que eu sempre tive uma aversãozinha e achava que não era capaz. Mesmo sendo do setor administrativo, eu acompanho muitos trabalhos de tecnologia e estou pensando seriamente em fazer algumas capacitações em tecnologia, porque a área é muito boa, enfim. Depois é um papo para outro vídeo. E eu nunca imaginaria que eu estaria num lugar assim. E mais, com um chefe extremamente profissional, generoso, e que trata você como uma pessoa, como um ser humano. Não só a mim como funcionária, mas os outros clientes, as outras pessoas que trabalham com ele também, parceiros de negócio. Uma pessoa iluminada, uma pessoa incrível. E eu falei, meu Deus, era disso que eu precisava. Apesar que eu não posso reclamar que nos meus outros trabalhos, eu sempre tive a bênção de ter pessoas incríveis. Muitos dos meus amigos hoje, muitos desses amigos, são pessoas que trabalharam comigo. E a gente sempre teve uma boa relação. Mesmo nos trabalhos que não eram muito bons, como o meu último emprego, eu trouxe uma pessoa bacana, que eu torço muito, que eu tenho certeza que vai ter muito sucesso na vida. Mas enfim, eu comecei trabalhando em padaria, fiquei 1 ano e pouco nessa padaria. E lá eu percebi que não era o que eu queria. Além da questão da escala, que era bem cansativa, principalmente final de ano, eu via que não tinha pra onde muito ir, sabe? Eu sempre quis um lugar em que eu visse possibilidade de crescimento. Eu sou uma pessoa que eu preciso estar em constante movimento. Eu preciso entender e sentir que eu vou pra algum lugar. E que eu não tô simplesmente aqui, que aqui vai ser sempre onde eu vou estar e acabou. Eu quero ter a percepção de que hoje eu estou aqui, mas daqui a 6 meses eu posso estar em outro lugar, e outro lugar no sentido de crescimento mesmo, de conhecimento, de habilidade, de cargo. Eu sempre quis isso. Eu sabia que ali eu não teria, porque eu tive a oportunidade de sair de um setor e ir para o outro e não me colocaram. Justamente pelo fato de eu ser multitarefa. O gestor na época disse pra mim assim, eu não posso botar você, sei lá, na frente de loja, por exemplo, porque você fica na padaria, você fica no laticínio, você fica no hortifruti, você ajuda não sei aonde. Então, se você ficar ali, eu vou perder essa capacidade. Basicamente, ele disse assim, é muito mais fácil eu estar com você, pagando um salário só, e você fazendo tarefas de outras pessoas, do que eu ter que contratar mais 2 ou 3 pessoas. E aquilo me destruiu completamente. Falei, não vai ser aqui que eu vou ficar. Eu saí e fiz um curso de design de sobrancelhas e depilação, porque eu queria mudar de área e também pela possibilidade de abrir um negócio, né, de trabalhar em casa, enfim, mais possibilidades. Eu gostei muito da área, eu fiquei uns 5 anos trabalhando assim, como designer, como depiladora, como extensão de cílios, e eu sou muito grata porque é um conhecimento que eu tenho. E eu sei que qualquer coisa que dê errado ou que eu queira fazer um extra, eu tenho essa habilidade, eu sei fazer, eu sou muito boa no que eu fazia. E já uma dica pra vocês, conhecimento nunca é demais. Você nunca se arrepende por aprender alguma coisa. Então, o que você tiver de oportunidade para se aprimorar, para aprender uma habilidade nova, faça, principalmente serviço. Porque apesar de eu ter saído da área da beleza, é uma área que eu nunca fiquei sem trabalhar. Nunca. Toda vez que eu busquei emprego, eu achei emprego. E quando eu não queria trabalhar fora, eu conseguia ter os meus clientes dentro de casa. Eu atendia em todas as áreas que eu tinha habilidade de fazer e sempre muito bons. E quando eu saí, ainda hoje tem pessoas que me pedem, Monique, que você não quer fazer a minha sobrancelha, a minha depilação e tudo mais. Então, assim, conhecimento técnico em serviços é extremamente incrível de se ter e ninguém tira isso de você. Bom, quando foi passando o tempo, eu tive minha filha e tudo mais, e percebi que mesmo tendo essa habilidade e tendo um trabalho legal, ainda era uma escala que eu não gostava, que essa escala 6x1, porque você não tem qualidade de vida, né? Principalmente quando você tem filho, né? Final de semana você quer sair, passear, não consegue, você tá sempre trabalhando, sempre na escala, principalmente final de ano. E daí eu saí. Saí, fiquei um tempo parada e consegui, depois de um tempo, um trabalho num shopping.
E foi bem difícil, que foi o meu último trabalho. Eu consegui ficar só 2 meses, porque assim, não tinha condições de ficar lá. Eram só 2 pessoas, eu e mais uma menina. Quando ela folgava, eu tinha que dobrar. E quando a gente folgava domingo, não folgava semana. Então a gente ficava 11 dias quase pra poder folgar de novo. Falei, cara, não dá. E final de ano foi uma loucura. A gente chegava 9 horas da manhã no shopping e saía meia-noite, 1 hora da manhã. E aí, quando foi receber o salário, era, tipo assim, nada que justificasse aquelas horas todas, sabe? E eu pensei, não dá. Aí pedi pra sair. Quando eu pedi pra sair, eu descobri que eu tava grávida. E mesmo assim, eu quis sair. Falei, não, Deus vai dar vitória em algum momento. Aí fui sair. E pensei, cara, agora com 2 crianças, minha filha ia fazer 6 anos. Pensei, ai, 2 crianças agora vai ser mais difícil ainda de conquistar qualquer coisa que eu quisesse conquistar profissionalmente, né? A começar pela faculdade, que eu sempre tive o sonho de me formar, apesar de ter iniciado, né? 5 faculdades, eu nunca consegui concluir. Vou profetizar, eu tinha uma dificuldade muito grande de conclusão das coisas, né? De finalizar as coisas. E fora que dentro desses períodos que eu estive na faculdade, aconteceram coisas que eu fui obrigada a sair, né? Na verdade, eu tive escolhas a fazer e eu optei por não continuar. E me arrependo. Poderia eu estar formada em alguma coisa, seria mais fácil, enfim. Mas tudo bem, porque agora eu já estou numa faculdade. Inclusive, o estágio que eu estou hoje, mas eu vou falar isso mais à frente, eu consegui antes de ter tido a primeira aula. Olha só o milagre, recebe aí. Mas enfim, eu saí de lá. E aí eu pensei, cara, eu preciso estar esse tempo com os meus filhos e tudo mais. Fiquei com meu filho quando ele foi fazendo 5 a 6 meses. Eu pensei, cara, eu preciso trabalhar, né? Sair de casa, ter um momento Monique, não um momento só mãe e aquilo tudo. E eu fui para uma entrevista de emprego como atendente de delivery. E o que acontece? Às vezes a gente precisa de certas situações que a gente acha que é perfeito pra gente. Por que esse atendente de delivery era bom? Apesar de ser 6x1, era um horário que seria perfeito pra mim, porque era um horário da noite. Então eu não precisaria pagar ninguém pra ficar com meu filho, além da questão de botar alguma pessoa pra ficar com meu filho que eu não confiasse, né, plenamente. Meu marido trabalhava pela manhã, ele chegaria, ficaria com eles e eu iria trabalhar à noite. Perfeito na minha cabeça. Não deu certo. E todas as vezes que eu fui fazer entrevista de emprego, sempre deu certo. E eu fiquei muito frustrada, apesar de entender que, de repente, seria realmente muito difícil aquele trabalho pela escala, e eu já saber mais ou menos que eu não aguentaria tanto tempo. Eu fiquei frustrada, sabe? Eu pensei, ai, nossa, o que tem de errado comigo? Mas eu não sabia que tinha uma coisa muito melhor lá na frente. E é isso que eu quero dizer pra você agora. Talvez você perdeu uma oportunidade, você pensou que, poxa, era perfeita pra mim. Olha, às vezes a gente subestima a nossa capacidade de ter a perfeição. Tem uma coisa muito boa vindo aí, repare, confia. E eu fiquei muito frustrada e tudo mais, e aí pensei, tá. Detalhe que eu esqueci. Antes de eu fazer essa entrevista, eu pensei em fazer assistente administrativo. Para começar a adentrar nessa área, né, de administrativo, de ter mais possibilidade de entrar numa escala 5x2. Porque não adianta você querer um trabalho de um tipo, de um estilo, se você não tem habilidade nessa área. Eu fiz na FATEC, gratuito, gente, presencial, de graça, e muito bom, tá? Inclusive, coisas que eu vi no curso de assistente administrativo, eu tive palhinha na minha faculdade agora. Então, o curso da FATEC é muito bom, pelo menos aqui de Niterói, perfeito, amei. Muito completinho. Eu fiz o curso, dentro do curso mesmo, eu já tive a oportunidade de fazer uma entrevista para ser recepcionista numa escola de música. Era de segunda a sexta, só que era na parte da manhã. E como meu bebê era novinho, eu teria que pagar alguém para ficar com ele, aquela coisa toda, acabou que não deu certo. Tá, passado isso, fiz o curso de assistente administrativo, tive a primeira entrevista, a primeira oportunidade na escola de música, não deu certo. A segunda oportunidade como assistente de delivery, não deu certo. Até que eu no Instagram, bonitinha lá, vendo as postagens, eu segui um gestor, que ele é dono de uma empresa de treinamento de tecnologia. E eu segui ele porque ele tinha um perfil tanto da empresa, mas ele tinha um perfil pessoal e eu segui ele pelo perfil pessoal. Gostei muito do jeito que ele falava, da comunicação, super conectou a energia, comecei a seguir e tudo mais. Aí depois de um tempo, ele postou que estaria abrindo vaga para estagiária no setor administrativo. Pensei, poxa,
Eu já fiz um curso de assistência administrativa, já tinha feito Excel. O que falta é eu estar numa faculdade, né? Porque para ser estagiária você tem que estar na faculdade. E eu já tava pensando em voltar pro EAD, né? E aí foi mais um empurrão. Gente, eu me inscrevi, né? Ele postou lá no Instagram, tinha postado no LinkedIn e tinha postado na Nube também, que é uma plataforma de coisas de estágio, jovem aprendiz e tudo mais. Só que eu vi pelo Instagram, mas ele botou o link lá, né, da vaga no LinkedIn na Nube. Aí eu cliquei e tal, mandei o currículo, tudo. Me matriculei na... Gente, eu acho que foi quase aquele negócio de poder da atração, né? Eu me matriculei meio que já confiando no processo. Aí me matriculei e fiz a entrevista, as 2 etapas da entrevista e passei. E, assim, o início do meu trabalho seria, sei lá, 10 de fevereiro. E a minha aula ia começar 17 de fevereiro. Então, aí foi até uma questão, porque eu tive que atrasar o meu início, né? Porque eu só poderia começar no estágio já a partir da primeira aula da minha faculdade. Então, assim, eu consegui um estágio antes mesmo de começar a aula. Gente, foi bizarro. Eu falei, Jesus! E aí, gente, eu fiquei apaixonada, assim, pela minha bolsa auxílio. Tem vale alimentação, tem negócio de terapia, eu posso fazer terapia. Eu vou pra São Paulo, pelo menos 2 vezes no ano, né? Pra tipo, confraternização presencial. E aí é um papo pra outro vídeo também que eu vou compartilhar com vocês. E quando eu vi, eu estava trabalhando home office. Segunda a sexta, no horário de estágio, de 9 às 4. E recebendo mais do que eu receberia trabalhando 6 por 1. Então, pessoal, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte: a gente não pode deixar de sonhar, de acreditar. E a gente tem que fazer algo a respeito disso. Se eu não tivesse começado o meu curso de assistente administrativo, ter feito meu Excelzinho bonitinho, estar por dentro, né, das oportunidades que estavam acontecendo. E outra, confiar mais no seu potencial. Quando apareceu a vaga de oportunidade, muita gente se candidatou, gente. Muita gente, porque tem muita galera competente. Muita gente com experiência. Muita gente, de repente, com mais tempo de faculdade do que eu, que nem tinha começado ainda, né? No caso, retornado, porque eu já tinha feito uma faculdade de RH, mas eu tinha trancado. E aí, eu me questionei, sabe? Eu falei, cara, será que eu sou capaz disso? Eu sou mãe de 2 crianças pequenas. Eu fiz realmente o curso de assistente, fiz muito bem feito, né? Não faltei, sempre estive, fiz minhas tarefas, fiz meus trabalhos, minhas provas, sempre fui muito boa aluna. Mas eu me questionei, será que eu mereço isso? E aí, você merece. Eu merecia, você merece também. Então, assim, confia mais no seu, porque talvez se eu tivesse um pouco menos de fé em mim, eu não tivesse nem me inscrito. Primeiro porque eu não tinha nem conseguido ainda efetuar a matrícula, né? Então eu ia pensar na dificuldade, já começar a pensar na dificuldade que seria de eu conseguir trabalhar. Eu falei, cara, eu não vou fazer isso comigo. Eu não vou me sabotar dessa vez. Eu não vou permitir acreditar que eu não possa. Eu posso. Se essa oportunidade apareceu, se eu tenho os requisitos para estar lá, eu vou tentar, pelo menos. E eu tentei e consegui. E talvez se eu tivesse desistido, eu estaria hoje ainda dando voltas e voltas pensando no que faria. E eu tô muito feliz da empresa que eu tô. Eu tô muito animada com tudo que eu posso aprender. Tem muita coisa que eu tô aprendendo nesse período que eu já tô lá. Acho que eu já vou fazer 6 meses, se eu não me engano. E ainda tem tanta coisa pra aprender, tem tanta coisa pra desenvolver. E é um trabalho novo, é um trabalho que eu sempre pensei. E eu fiquei, assim, eu achava tão distante eu trabalhar home office, no administrativo, falando com pessoas importantes. A empresa que eu trabalho trata com empresas grandes. E eu fico, meu Deus, eu tô aqui numa reunião com pessoas de empresa tal, com pessoas de empresa tal. Então, assim, não desista de você, dos seus sonhos. Não desista de tudo o que pode ainda chegar pra você, porque tá em algum lugar. Você só precisa acessar isso. E aí, a minha dica que eu dou é, se prepare. Se transforme na pessoa que você precisa ser para estar no lugar que você quer ocupar. Então, o que eu precisava ser para ser assistente? Eu precisava saber um pouco de Excel, eu precisava ter alguma base, né, de administrativo, e eu fui atrás disso gratuitamente, tá? Tanto o Excel quanto o administrativo foi gratuito. E hoje em dia a gente tem diversos conteúdos e treinamentos muito bons, que são pagos até, mas com valores super acessíveis e que tem uma carga muito melhor. Então, assim, vai aonde você consegue, mas se torne a pessoa que você precisa ser para ocupar o lugar que você quer ocupar. Porque aí, quando chegar a oportunidade, você vai estar preparado. E aí você agarra ela com todas as forças.
É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que tenha estimulado vocês a continuarem sonhando e buscando o que vocês sonham. E eu te vejo no próximo.